Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Olibário aqui com mais uma aula sobre padrões de design. Nós já falamos sobre padrões de design para entrada de dados, hoje nós vamos falar sobre outros padrões também para lidar com dados. E esse lidar com dados seria buscar, formatar, visualizar e navegar sobre esses dados. Nós temos inúmeros padrões que funcionam tanto para web quanto para desktop ou mobile e estão relacionados a tabelas, imagens, a funcionalidade de busca e a formatação desses dados. Muitos desses padrões vocês já conhecem, ou todos eles, mas não sabiam que eram padrões de design. Nem sabiam algumas recomendações que eu vou passar para vocês nessa aula. Primeiro padrão é o filtro de busca. Problema: o usuário deseja visualizar os dados de acordo com algum filtro. A solução é apresentar as opções de filtragem de dados na busca. Isso geralmente vem em funcionalidades de busca avançada. Neste caso, nós temos um exemplo de diferentes filtros e esses filtros estão relacionados. Então aqui o usuário seleciona qual o sistema operacional que ele quer. Selecionando o sistema, ele pode verificar se o sistema é grátis, se é gratuito apenas para teste ou se ele é pago. Então nem todos os sistemas terão todas essas opções. Então notem que cada campo desse daqui depende do que o usuário colocou no campo anterior. Este é um filtro de busca que vai se adaptando às entradas que o usuário coloca para que ela faça sentido. A gente deve utilizar filtros de busca quando a quantidade de dados é muito grande para ser apresentada de uma vez só na tela, ou quando um ou mais filtros podem ser subdivididos em filtros menores. Um outro exemplo é o que acontece no aplicativo da Webmotors. Eu quero buscar um carro, se eu não colocar nenhum filtro de busca, eu vou ter milhares de carros para eu visualizar. Então eu coloco os meus filtros para encontrar menos resultados e ter apenas os resultados que são do meu interesse. Filtro por quilometragem, em que estado que está o carro que eu quero comprar, cidade ou a distância em que ele está de mim, filtro pela marca, modelo, versão, ano e assim por diante. Segundo padrão, ordenação por colunas. Problema: o usuário deseja ordenar o conteúdo de uma tabela de acordo com os valores de uma determinada coluna. Solução: eu transformo o nome da coluna em um botão ou um link, que ao ser clicado apresenta o conteúdo de toda a tabela ordenado pelos valores dessa coluna em ordem crescente. E se eu clicar de novo, ele muda a ordenação. Isso acontece nos diretórios do Windows. Aqui eu tenho os meus diretórios, as minhas pastas ordenadas em ordem alfabética crescente pelo nome. Se eu clico na coluna nome, acontece uma reordenação de todos esses dados em ordem decrescente. E se eu apertar de novo, ele volta para a ordem crescente. E eu posso fazer isso em qualquer coluna. Se eu quiser ordenar o conteúdo por data de criação, eu clico na coluna data de criação. Esse padrão é recomendado quando a quantidade de dados ocupar muitas linhas da tabela, pelo menos 10 linhas, segundo o que o padrão diz. Ou quando a tabela possui paginação, de modo que os dados precisam ser apresentados em mais de uma página. Uma terceira recomendação é quando o usuário deseja comparar o conteúdo de diferentes linhas, como ele faria de fato em uma tabela com dados de natureza semelhantes. Outro padrão: alternância de cores entre linhas. O usuário precisa distinguir visualmente uma linha da outra em uma tabela. Então eu adiciono uma sombra ou uma cor para as linhas pares. Aqui eu tenho esse exemplo. Eu estou utilizando duas cores diferentes. Então as linhas ímpares têm uma cor e as linhas pares têm outra cor. E eu consigo distinguir essas linhas visualmente por conta desta diferença de sombra ou de cor. Eu devo utilizar isso daqui quando a quantidade de dados ocupar muitas linhas ou muitas colunas, pelo menos 10 linhas ou pelo menos 10 colunas. Quando o conteúdo das linhas tiverem natureza similar, então aqui no caso eu estou tratando apenas de músicas, são todas músicas. É um padrão interessante também quando o sistema permitir quebra de texto automática em cada uma dessas colunas. Então se o texto for muito grande, ele não vai cortar o texto no meio do caminho e deixar os 3 pontinhos, ele vai mostrar o texto inteiro pulando linhas. Corolário a esta recomendação, posso utilizar quando a altura das linhas for variável. Então mesmo que não haja quebra de linhas, mas se a altura delas for variável, eu alterno as cores das linhas. Padrão dashboard. O usuário precisa visualizar dados de diferentes fontes ou diferentes naturezas, diferentes formatos de uma só vez. Então eu crio um dashboard contendo as principais métricas para o contexto de uso dele. Aqui eu tenho um dashboard de controle financeiro. Então eu tenho relações de receita e de despesa mês a mês nesse ano de 2020. Eu posso alterar o meu mês de controle aqui em cima com este filtro aqui de busca, então dashboard com filtro neste caso. E todas essas informações que estão sendo mostradas de forma diferente, porque eu tenho um gráfico aqui embaixo, tenho um outro gráfico de outro formato aqui no meio, tenho diferentes estatísticas, outros valores absolutos aqui na direita, estão sendo mostrados de uma única vez. É difícil criar um bom dashboard, porque o design precisa ser estético e minimalista. Eu tenho que mostrar para o usuário exatamente os dados que ele está precisando ver, nem mais nem menos.
E a tela precisa ser estética, o layout precisa ser agradável. Uma boa forma de conseguir isso é utilizando os princípios CARP e os princípios Gestalt, que a gente já viu aqui no canal. Padrão FAQ, padrão de questões frequentes. O usuário tem dúvidas acerca de uma aplicação. Solução, cria uma área de perguntas e respostas, que é o FAQ. Aqui nós temos um exemplo do FAQ do site da Netshoes. Ele tem diferentes seções aqui em cima, então o usuário consegue filtrar rapidamente por seções. Essas seções são replicadas aqui embaixo. E ao clicar em uma seção, ele tem uma listagem de perguntas frequentes. Quando o FAQ é bem feito, ele elimina a necessidade do usuário ter que falar com um atendente. Além disso, uma recomendação interessante é permitir que o usuário queira falar com um atendente no FAQ. Escreveu quero falar com um atendente, o FAQ direciona para uma outra área de contato, mostrando, por exemplo, um WhatsApp ou uma área de chat. Apresentação de slides. Problema, tem uma sequência de imagens que precisa ser exibida. Eu apresento essas imagens uma após a outra, depois de um tempo de espera entre as imagens. Então está aparecendo esta imagem aqui, que é a terceira imagem desses slides. O usuário pode selecionar diretamente a imagem que ele quer ver aqui nessas bolinhas de baixo, mas as imagens vão passando automaticamente de tempos em tempos. A recomendação é usar isso daqui quando o usuário precisa ver as imagens sem ter que rolar a página, sem ter que usar barras de rolagem. Eu tenho que tomar cuidado para não usar tantas animações, porque as animações podem sobrecarregar o site, podem consumir processamento. Um outro padrão mais recente sobre slides é o padrão carrossel. Então, ao invés de a animação ser linear, ela é em formato de carrossel, ela é circular, mas a ideia é exatamente a mesma. Padrão galeria, o usuário precisa navegar sobre uma variedade de imagens em alta resolução. Então eu apresento as imagens em uma galeria em que o usuário pode ver uma única imagem ampliada com facilidade. Aqui nós temos um exemplo da galeria do Google Fotos e as recomendações para este padrão são: use quando o usuário precisa navegar por imagens de maneira sequencial. Então, uma vez em um diretório da galeria, o usuário tende a querer olhar as imagens de forma sequencial e não aleatoriamente. Vou utilizar esse padrão também para exibir o máximo de imagens possível em boa resolução na mesma tela. A recomendação é utilizar até 4 colunas. E quando o usuário selecionar uma imagem, eu amplio essa imagem na mais alta resolução possível e posso também permitir que o usuário tenha uma pré-visualização das 3 fotos anteriores ou da foto anterior e das 3 fotos posteriores ou da foto posterior quando uma foto for ampliada. Padrão zoom. O usuário precisa ampliar uma imagem de alta resolução para ver os detalhes. Então eu faço um zoom dessa imagem. Isso é bem comum em sites de compra pela internet. Então aqui eu tenho essa mochila, eu quero saber detalhes sobre essa mochila, quero saber como que é o material de construção dela. Eu passo o mouse em cima e eu tenho a opção de fazer zoom. E no caso desse site eu tenho a opção de fazer um super zoom. Então aqui eu tenho ideia da textura do material desta mochila. A recomendação aqui é: a imagem precisa estar em uma resolução realmente muito alta, para que o zoom de fato seja efetivo, para que o usuário tenha noção de todos os detalhes da imagem que ele está vendo. Padrão de conteúdo customizável. O usuário precisa especificar parâmetros adequados às suas necessidades. Então eu vou permitir alterações de estilos para os principais elementos que a página possui. Isso acontece, por exemplo, quando a gente quer imprimir uma letra no site letras.com. Aparece a letra neste padrão e eu posso mudar esta cor do título, posso mudar a cor do subtítulo, posso aumentar ou diminuir o tamanho da letra, posso mudar o typeface, o font, e posso mudar também o formato da folha em que eu desejo imprimir. Por fim, o site dá a opção ainda de o usuário colocar em uma coluna ou em 2 colunas, como está aparecendo aqui. Padrão de carregamento progressivo. O usuário precisa ver os detalhes de um componente sem perder o foco de um outro componente relacionado. Então eu permito o carregamento gradativo do conteúdo secundário relacionado ao conteúdo primário. Isso está acontecendo nessas perguntas e respostas nesse site. Então eu tenho o conteúdo principal, que é o primeiro comentário, e eu posso acessar os conteúdos secundários clicando nos links que vão aparecendo. Eu tenho acesso a esses comentários secundários sem perder o foco do comentário principal. Padrão autocompletar. O usuário precisa de busca que reconheça previamente o seu interesse com base na informação sendo fornecida. Ele quer velocidade. Então eu vou sugerir possíveis textos que podem ser de interesse. Isso acontece no Google. Começo a digitar, ele me dá opções de preenchimento. Ao clicar em uma dessas opções, o sistema preenche a frase inteira para mim. A recomendação é: eu apresento até 10 sugestões de uma única vez para não sobrecarregar, e eu apresento esses resultados em ordem de relevância.
E aí existem algoritmos de aprendizado de máquina que calculam esta relevância em relação a diversos fatores, por exemplo, o padrão de uso do usuário. Eu vou utilizar isso daqui quando a velocidade de entrada for realmente muito importante. Uma outra recomendação é quando a precisão da ortografia é importante. Então o usuário pode errar bastante a ortografia, então eu permito essas opções, porque mesmo que haja algum erro ortográfico aqui, ao clicar esse erro será eliminado. Padrão abas. Problema: o conteúdo precisa ser separado em seções que indicam com clareza onde o usuário se encontra. Então eu apresento uma barra horizontal contendo categorias, que são os cabeçalhos em abas. Isso acontece, por exemplo, no WhatsApp. As ligações, as conversas e os contatos estão apresentados em abas. Essas abas elas ficam ativas na tela principal e elas não somem. Então, em todos os momentos, o usuário sabe exatamente em qual seção ele se encontra. E ao clicar em uma seção, o conteúdo não é carregado totalmente toda vez. O conteúdo já está lá. As recomendações são: vou utilizar para até 9 seções no máximo. Eu preciso ocupar toda a largura da minha tela. O nome da aba precisa ser significativo e curto, deve aparecer completamente, sem abreviações para o usuário. E a aba inteira tem que ser clicável. Então aqui eu posso clicar em cima do calls, que é ligações, ou posso clicar um pouco mais para o lado. E ele vai para o mesmo lugar. Não utilizar uma aba mais, com os 3 pontos, por exemplo. É melhor que eu utilize um outro padrão para isso. Por exemplo, um padrão de configurações que a gente já viu em entrada de dados. Além disso, há uma recomendação de a gente não utilizar abas para propósitos muito específicos. Por exemplo, um site de notícias e eu tenho uma aba com as notícias mais recentes. Então, ao clicar nessa aba, eu vejo essas notícias que vão ser carregadas a cada momento. É melhor que o conteúdo já esteja lá o tempo inteiro e que não seja tão específico para o usuário. Então, a aba é interessante quando eu consigo subdividir o meu sistema em várias seções ou várias macrofuncionalidades que são importantes para ele. Menu drop-down. O usuário precisa navegar em seções do sistema, mas o espaço de tela é limitado. Então eu apresento as seções e quando uma seção é selecionada, eu apresento as subseções. Aqui eu tenho um menu drop-down vertical. Ao passar o mouse em cima de uma opção, as subseções são mostradas. O usuário sabe exatamente em que seção ele está e ele pode selecionar as subseções. Quando o usuário tira o mouse daqui, esta caixa inteira some. Também posso ter um menu drop-down horizontal, que é o que está acontecendo aqui. Então, ao selecionar a primeira seção, apareceram essas subseções aqui. Padrão notificação. O usuário precisa ser avisado sobre eventos importantes. Então, eu exibo notificações para ele. Aqui tem um exemplo de notificações. Muitos usuários se sentem incomodados com essas notificações. Então, a gente tem que ter a certeza de que a gente está usando para chamar a atenção do usuário realmente para ações que são importantes. Aqui é muito importante que o usuário possa customizar o desejo dele em relação a essas notificações. Ele precisa ter a opção de não receber mais notificações de uma determinada aplicação ou mesmo de receber menos notificações ou para um determinado contexto específico dentro dessa aplicação. Eu não devo mostrar para o usuário mensagens de erro, especialmente se essa mensagem de erro puder ser solucionada sem a ação do usuário, se o meu sistema conseguir resolvê-la automaticamente. Também não é interessante eu notificar o usuário sobre ações técnicas automáticas, por exemplo, de sincronização de dados ou de backup de dados que esteja sendo feito. Caminho de migalhas. O usuário deseja se localizar na estrutura hierárquica da aplicação. Então, ao contrário do que a gente tinha nas abas, em que a gente também dava a opção de o usuário se localizar na aplicação, aqui nós temos uma estrutura hierárquica, então nós não podemos dividir em seções que são independentes. O que eu faço? Exibo links com as seções pelas quais o usuário já passou. Aqui nós temos este exemplo, em que o usuário passou pela seção de informática. Dentro de informática, eu tinha a seção de notebooks, e dentro da seção de notebooks, ele selecionou notebook 2 em 1. Então notem que a gente tem uma hierarquia de seções aqui. E eu mostrei o caminho que foi percorrido pelo usuário. Ele sabe que está nessa seção aqui e ele pode voltar para qualquer uma dessas seções clicando em cima deste link. A gente não deve utilizar esse padrão para a tela inicial, porque na tela inicial o usuário ainda não acessou nenhuma subseção. Mapa de rodapé. O usuário deseja acessar seções específicas do site depois de ter rolado o sistema até o final da tela. Então eu crio ao final um mapa com links para as principais seções do sistema. Novamente, no site da Netshoes, a gente tem esses vários links no rodapé do site. As opções usuais são sobre nós, termos de uso, políticas de privacidade, uma área de contato e uma área de redes sociais.
Aqui nós temos um exemplo da Apple, que é um exemplo bastante interessante porque ela tem o mapa aqui embaixo com os links principais, mas ela também deixa o menu superior. Então você tem o corpo de navegação do usuário e um menu que de certa forma é replicado. Então o usuário tem a flexibilidade de escolher Mac aqui ou Mac aqui em cima, por exemplo. Aqui em cima eu deixo os links mais importantes e aqui embaixo os mais importantes juntamente com alguns links mais secundários. Duplo guia. O usuário precisa navegar em uma estrutura hierárquica. Então eu utilizo uma guia tabular para mostrar os dois níveis mais altos da hierarquia. É parecido com o menu drop-down, só que ele tem dois níveis apenas. Isso também acontece no site da Apple. Eu seleciono um menu, aparece com esse padrão duplo guia o submenu. Menu acordeon, que é o menu de sanfona. O usuário necessita encontrar uma informação específica na navegação principal, então eu mostro a informação em seções verticais ou horizontais. A ideia, a semântica, é análoga à das abas. Só que ao contrário das abas, em que eu clico e o conteúdo sendo mostrado está sempre no mesmo lugar, no caso da sanfona, o conteúdo é mostrado em lugares diferentes. Então ao clicar no 1, vai se expandir a partir daqui para baixo. Neste 2 se expandiu até aqui. Do 3 se expandiria a partir daqui e assim por diante. E ao clicar em uma, eu posso colapsar as outras ou fechar as outras. Link para homepage. O usuário precisa acessar rapidamente a tela inicial de qualquer ponto do sistema. Então eu utilizo um link ou um botão para a página inicial. É o botão de home. Aqui eu tenho o botão de home do YouTube ou posso clicar aqui também. Eu volto para minha tela inicial do YouTube, independentemente de quantos vídeos eu tenha assistido no sistema. O interessante aqui é eu usar esse link sempre na parte superior esquerda. É essa a convenção do mundo real. Lembra do mapeamento entre o sistema e o mundo real. Navegação por mapa. O usuário precisa encontrar uma localização no mapa, então eu mostro o mapa com os pontos de interesse e links de navegação. Isso é muito bem feito pelo Google Maps. Aqui eu estou pesquisando por supermercados, ele mostra para mim os supermercados mais próximos. Além disso, ele mostra no mapa os pontos em que esses supermercados se encontram. Eu posso clicar aqui e o endereço dele será mostrado em destaque. Minesweeping. O usuário precisa realizar uma interação com elementos da navegação. Então eu mostro elementos gráficos para quando outros elementos receberem foco. No caso desse sistema, eu tenho esse mosaico de imagens e ao clicar ou passar o mouse, aparecem detalhes sobre esta imagem. Então aqui eu passei o mouse sobre essa imagem aqui e apareceram esses detalhes aqui sobre essa imagem. Link para o topo, muito parecido com o link para home, mas ele direciona para o topo da página. Então eu cheguei ao final da minha página e eu tenho um link para voltar para o topo. Isso é muito útil quando a minha página for muito grande e o usuário tiver rolado bastante coisa até chegar no rodapé do site. Ao clicar aqui eu não tenho necessidade de recarregar a página. Eu simplesmente vou ter um rolamento muito rápido para o topo da minha página. Padrão paginação, o que acontece no Google quando a gente vê os resultados de uma busca. Eu preciso navegar entre uma grande lista de conteúdos. Então eu agrupo esses resultados por páginas. Uma alternativa é, mostro uma quantidade de conteúdo e quando o usuário chegar ao final, eu mostro mais uma mesma quantidade de conteúdo, aos poucos. Aqui eu tenho a paginação do Google e aqui eu tenho a paginação aos poucos. Então eu chego nessa parte do meu sistema, nada estava sendo mostrado, mas ele carrega automaticamente os próximos itens para eu poder visualizá-los. Padrão Wizard. O usuário precisa realizar uma série de passos para chegar no resultado final. Então eu mostro para ele quais são esses passos, deixando claro quais foram os passos executados e quais ele precisa ainda executar. Aqui então o usuário já realizou os passos 1 e 2, ele está no passo 3 e ele ainda precisa realizar o 4 e o passo final. Para saber mais, visite sempre o site UI Patterns, de onde eu retirei quase todas as imagens para este vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!